Oi, pessoal, tudo bem? Então, geralmente nos fins de semana, quem acompanha o canal sabe que eu costumo postar minicursos, né? Pelo menos, ou eu inicio o minicurso, lanço a aula um, e na maioria das vezes eu fiz o minicurso inteiro no único fim de semana, né? Na sexta-feira eu já fazia o anúncio, lançava a aula um, no sábado, aula 2 e no domingo, aula 3 e 4, né? O canal durante um bom tempo funcionou assim. Fim de semana aqui no canal é tempo de minicurso, né? Fim de semana no canal é para fazer minicurso. E de fato eu anunciei o minicurso O Mito como Fator Estruturante na Clínica Junguiana. Esse minicurso está causando assim um interesse, né? Tem até a psicóloga Renata Gouveia, que eu agradeço, porque ela escreveu assim: estou ansiosa pelo minicurso, né? Muito obrigado, Renata. O minicurso vai vir, né? Vamos fazer esse minicurso aqui. Também tem um pessoal que acompanha os seminários epistemológicos, porque vem muito seminário epistemológico por aí. Estamos conversando sobre Gaston Bachelard, né? Fazendo conversação entre a psicologia do Jung e a filosofia do Gaston Bachelard. E no futuro vamos fazer conversações com Nietzsche, com Kant, com William James, né? Com Albert Einstein, né? Vamos fazer essas conversações. Estamos praticamente já no vídeo número 300 aqui do canal, 300 vídeos sobre clínica junguiana, vários seminários, vários minicursos, mais de 130 aulas sobre a clínica do Jung, em 300 vídeos em que eu comento a psicologia do Jung de várias formas, né? Se vocês ouviram algum barulhinho assim é porque é aquela velha coisa, né? Hoje é sábado, e sábado é um momento aqui em que várias pessoas que têm clínica resolvem fazer ou faxina ou reforma, enfim, aí sempre entra um barulhinho, né? Eu que sou introvertido, o barulhinho é uma coisa que me incomoda um pouco, mas tudo tranquilo, a gente segue, né? É, Então, assim, eu agradeço o pessoal que está aguardando o minicurso vai vir, acho que eu creio que no começo da próxima semana, e também muitos encontros daqueles seminários epistemológicos, né? Vamos fazer também, vou continuar falando sobre Gaston Bachelard, né? E fazendo vídeos especiais. Eu hoje, pessoal, não vou postar a aula um do minicurso, o mito como fator estruturante na clínica junguiana, porque surgiu algo que me chamou a atenção, né? Sempre que surge algo no mundo da cultura, no mundo da política, que me chama a atenção, me dá vontade de fazer um vídeo especial. E eu vou fazer esse vídeo especial agora, que vai ser o vídeo de hoje, de sábado, e depois, né, eu vou fazer esse, vou dar início, sim, ao minicurso, tá? E o fato que me chamou a atenção na política foi o debate entre o Ciro Gomes e o comediante, humorista, né, Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos, né? E também parece que ele tem uns trabalhos mais solos também, com o Greg News, né? Solos que eu digo assim, ele trabalha sempre coletivamente, né? Em equipe e tal, mas assim, ele tem vários caminhos, assim, vários canais para fazer humor, né? Várias possibilidades de fazer comédia, né? Eu confesso que nunca fui muito de acompanhar o Porta dos Fundos, né? Eu até já fiz aqui algumas críticas sobre o Porta dos Fundos, né? Quando eu fiz o minicurso, o minicurso não, o vídeo especial sobre a morte do Paulo Gustavo, que é um cara que eu admirava pra caramba, né? Eu aproveitei para falar sobre os diversos tipos de humor, né? O Gregório às vezes me fazia um tipo de humor que não me agradava muito, enfim, são coisas assim pontuais, né? Eu resolvi fazer um vídeo para a gente conversar um pouco sobre esse debate, tá certo? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria falar é que aqui no canal existe um vídeo chamado Como Falar de Política a partir da Psicologia de Jung, né? Como falar de política a partir da Psicologia de Jung, em que eu coloco uma metodologia possível para que nós possamos pensar a política a partir de uma experiência vivida e, principalmente, sobretudo, vivida a partir da clínica, né?
Afinal, o paciente, quando chega para a gente, eles vêm de um adoecimento que muitas vezes possui também um sentido político, social, comunitário. Né? Hoje em dia, a política está nos adoecendo. Tá? A política hoje é uma das fontes da nossa neurose. E lá eu expliquei, né, como é que a gente pode fazer para, sem ser isentão, né, nos colocarmos como psicoterapeuta no debate público, um debate que é político, sem ser isentão, ao mesmo tempo sem ser tendencioso. Né? Porque uma coisa que eu não suporto é a fala tendenciosa. Né? Quer dizer, eu sou psicoterapeuta, eu não estou aqui para dizer em quem você deve votar. Porque eu acho que nós vivemos na democracia e você vota em quem você quiser. E se parte de mim o meu desejo pode alienar o seu, e se eu digo que em quem você deve votar, qual deve ser a sua orientação política, eu estou infantilizando você, eu estou tirando de você a capacidade decisória, né? A capacidade de decidir. Então eu sei que é um assunto muito delicado, muito intricado, mas creio eu que neste vídeo, como falar de política a partir da psicologia do Jung, que é um dos vídeos mais assistidos aqui da história do canal, eu coloquei bem a metodologia sobre como a gente pode chegar lá. E lá eu falei de Bolsonaro, lá eu falei de Lula, lá eu falei de Sérgio Moro. Ou seja, eu toquei em temas que são temas importantes, sem ser isentão e ao mesmo tempo sem ser tendencioso. Né? Equilibrar os opostos. Semana passada, essa semana na verdade, hoje é sábado, né? Eu recebi um elogio de um paciente que eu fiquei muito feliz. Ele falou: Álvaro, eu gosto de você porque você não polariza. Né? De fato, eu fiquei muito feliz, porque esse é um dos meus objetivos como psicoterapeuta, acolher as pessoas, não polarizar, não ceder ao aspecto unilateral da consciência. É necessário que o aspecto unilateral da nossa consciência seja compensado pelo inconsciente. E para que isso ocorra é necessário diálogo. É necessário diálogo com o inconsciente, diálogo com as imagens do inconsciente, ou seja, análise. Estar face a face com as imagens do inconsciente. Tá? E a partir desse vídeo, eu comecei a fazer outros vídeos também de política, sobre a cloroquina, sobre uma entrevista que Lula deu ao Renato Azevedo. Recentemente, eu fiz dois minicursos, sobre política, né? Um que foi sobre a guerra na Ucrânia, que foi de Votan a OTAN, e um que foi sobre a psicologia do nazismo, das massas, né? Jung versus Hitler. Então são dois minicursos sobre política recente, agora há pouquíssimo tempo. Fiz dois vídeos sobre o Arthur Duval, que é um deputado, que foi cassado agora. Né? Fiz dois vídeos também sobre o Olavo de Carvalho, né? Enfim, que é um filósofo que influenciou muito, né? O movimento da direita, da nova direita, influenciou muito o movimento de massas da ideologia conservadora no Brasil recente, né? Dos últimos 20 anos para cá. E tá tudo aqui, arquivado, né? Tudo gravado. Então eu tenho falado muito sobre política aqui no canal. Né? E aí, pegando esse gancho, já que eu estou desenvolvendo uma epistemologia política, uma metodologia de como falar de política, eu sigo, né, e gravo esse vídeo em que eu faço uma observação psicológica sobre o debate entre o Ciro Gomes e o Gregório do Vivier. Né? Então, o que observar, pessoal, nesse debate? Bom, eu utilizando a tipologia do Jung, utilizando os conceitos de atitude, né, de tipo, né, psicológico, ou seja, de atitude geral da consciência. Isso aqui foi um livro que caiu. De atitude geral da consciência. O tipo como modelo geral de atitude, da libido, da extroversão, da introversão, eu creio que eu encontrei, assim, eu localizei nesse movimento da libido uma certa afinidade afetiva, psicológica, eletiva com determinados comportamentos políticos. Por exemplo, eu já afirmei aqui em outras ocasiões que as pessoas de esquerda tendem a ter, não quer dizer que sejam, tendem a ter um pensamento mais afetivo, um pensamento mais extrovertido, um pensamento mais pautado na sociabilidade,
um pensamento mais objetivo em relação a fatos, né? E pessoas de direita tendem a ter, podem ser consteladas da seguinte forma: retiram a libido dos fatos objetivos e colocam a libido em aspectos subjetivos, né? Como, por exemplo, a própria ideia do liberalismo e do conservadorismo está ligada a aspectos subjetivos, né? Como, por exemplo, a noção de indivíduo, que é um aspecto subjetivo na teoria social, né? As teorias de esquerda, se você for analisar, está voltada para uma extroversão, para o comunitarismo, né? Para a ideia de social-democracia, para a ideia de socialismo, para a ideia de comunismo. Ou seja, são formas extrovertidas de organização política, né? Então, existe uma relação entre o tipo psicológico e o tipo social. Ainda que nem sempre essas relações possam ser observadas. Algumas vezes podem ser observadas, algumas vezes não. O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Como nós tivemos no debate Ciro Gomes versus Gregório do Vivier, duas pessoas de temperamento, de atitude, né? Temperamento é uma palavra não muito junguiana, mas de atitude extrovertida, né? O Ciro Gomes é um sujeito extrovertido e o Gregório é um sujeito extrovertido. A coisa que a gente pode observar é que tipo, por qual caminho essa libido flui, né? Qual é a função psicológica que predomina no comportamento dos dois a partir do modelo adaptativo, né? De comportamento. Como eles conquistam o poder, como eles se relacionam com a sociedade, como eles se relacionam com o espaço, com o ambiente, né? Com a afetividade. E aí, gente, eu estou falando do ponto de vista do inconsciente, tá certo? Tudo aquilo que a gente fala do ponto de vista do inconsciente, a gente precisa utilizar a expressão como se, tá certo? Como se. É como se o Ciro Gomes tivesse um predomínio de uma função intelectual, de um pensamento extrovertido, né? E é como se o Gregório tivesse o predomínio adaptativo, até por ser um artista, enquanto função principal de um sentimento extrovertido, né? E aí o que é que ocorre? O Jung vai dizer que o sujeito do tipo pensamento extrovertido se relaciona com o mundo de uma forma tão objetiva, se relaciona com os fatos de uma forma tão objetiva, que ele chega a criar uma fórmula de como é o mundo. Ele chega a criar uma regra de como é o mundo, e a moral do sujeito pensamento extrovertido não admite exceções, né? Então, todo mundo que apoia aquela fórmula que o pensamento extrovertido concebeu é a turma boa, né? É o pessoal do bem, né? E todo mundo que não adota aquele modelo que o pensamento extrovertido julgou ser o mais apropriado para o mundo, não apenas está em erro, mas são pessoas imorais. São pessoas que devem ser tratadas como inimigas, porque são pessoas imorais, sem ética, que não se adequam àquela fórmula que o pensamento extrovertido criou, né? Interessante que no debate tem uma hora que o Ciro Gomes fala pro Gregório: Gregório, eu escrevi um livro! Eu escrevi um livro! E o Gregório fala com a resposta tipicamente sentimento extrovertido: Ciro, escrever um livro é diferente de governar um país, né? Porque para governar um país, você vai precisar de diálogo com os mais diversos setores da sociedade, né? E escrever um livro é algo relativamente mais fácil, digo eu, né? Porque eu já escrevi 2 livros, né? É muito mais fácil escrever um livro do que governar um país, como o Brasil, né? Porque no livro você estrutura aquilo do jeito que você acha que é o mais correto, né? Interessante que a Marie-Louise von Franz, quando vai falar do tipo pensamento extrovertido, ela vai dizer que o pensamento extrovertido, quando se torna um político, ele pode ser muito nacionalista, ele pode amar a nação. Não é à toa que o nome do livro do Ciro Gomes é Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, basta um recaimento
na função inferior, que esse mesmo pensamento extrovertido, ao governar, por mais nacionalista que ele seja, ele pode ter uma atitude destrutiva e, palavras da Wolfram, pode até mandar jogar uma bomba atômica no próprio país. Né? Então, assim, são pessoas imprevisíveis quando descem ao nível da função inferior. Como provavelmente o Ciro Gomes é o tipo pensamento extrovertido, ele tem dificuldade, ele tem como função inferior, ele adoece, porque a função inferior geralmente é onde a nossa personalidade adoece, com o sentimento introvertido. Né? E aí não é à toa que, ao ter dificuldades com o sentimento introvertido, o Ciro Gomes pode ter o hábito de ressentir. Né? O que é ressentir? É sentir novamente. Ressentir significa sentir de novo. E aí ele sente, ressente, porque não consegue ou tem muita dificuldade de trabalhar o próprio sentimento introvertido enquanto função inferior. Tá? E aí ele projeta esse ressentimento em adversários. Né? O pessoal fala muito que Ciro Gomes ele projeta algumas mágoas e ressentimentos na figura do Lula. E não é à toa que o Ciro Gomes, em vários momentos do debate, estava debatendo com o Gregório, como se estivesse debatendo com o Lula. Ele só faltou chamar o Gregório de Lula. Né? A gente tem que lembrar que, na verdade, eu que acompanho o Ciro Gomes desde a época que ele era ministro de Itamar Franco, que por sinal Itamar Franco foi um grande homem, certo? Que a mágoa do Ciro Gomes começa lá atrás com o Fernando Henrique. Ciro Gomes foi um homem profundamente magoado com o Fernando Henrique, e a partir do momento que o Fernando Henrique sai do jogo político objetivo, deixa de ser uma força política eleitoral, porque o Fernando Henrique já construiu a sociologia dele, já colocou o nome dele na história como presidente do Brasil, o Lula passa, de modo mais recente, a ser alvo dessa projeção, né, dessa mágoa, desse ressentimento. Tá? A gente precisa lembrar que o humor é uma interrupção na ordem do dever. Né? O humor é sempre uma quebra de expectativa. E aí o comediante, o trickster, aquele que quebra a nossa expectativa, ele tem esse dom de nos fazer repensar, né, a ordem instituída, diferente do pensamento extrovertido, que ele quer sempre, deseja sempre, constituir a ordem. Né? Quando o Ciro Gomes, por exemplo, acusa o Gregório, tem muito papel na tua mesa, e o Gregório mostra com a câmera que não há nenhum papel na mesa dele, o Ciro Gomes acusa: você está aí com seus assessores, e os arroubos ditatoriais do Ciro, né? Demita seus assessores. E aí o Gregório mostra com a câmera que no apartamento dele não tinha ninguém, né? Junto dele não havia ninguém. Você tem um pouco dessa quebra de expectativa. Né? Então, assim, foram dois tipos políticos, né? São dois tipos políticos, sim. São dois tipos afetivos, são dois tipos psicológicos, com atitudes psicológicas, psicoafetivas opostas, que resolveram conversar ali. A meu ver, o Ciro Gomes, até por ele ter essa dificuldade com a função inferior, ele, por exemplo, tem um pensamento muito mais amalgamado, imagens psíquicas do Ciro Gomes são muito mais amalgamadas. Não é à toa que nesse debate ele foi, ao mesmo tempo, o debatedor e o mediador do debate. Né? É outra coisa a observar. Ele foi debatedor e mediador do debate. Ou seja, o debate necessitava de um mediador. Por quê? Porque o mediador é aquele que faz o papel de função transcendente na psicologia do Jung. Né? É aquele que está ali para sustentar os opostos, né? Para transcender, sustentar os opostos, e é um papel simbólico. Tá? No caso do Ciro, por conta do Ciro ter as imagens psíquicas muito amalgamadas, ele mesmo foi o debatedor e ele mesmo foi o mediador. Né? Então, eu gostaria que vocês pensassem nessas questões tipológicas, fazendo um rápido comentário, tá certo? E observem mais a vida política, né, do nosso país num ano tão decisivo como o nosso.
a partir da psicologia, é um convite à psicologia, e a psicologia do Jung tem muito a acrescentar e a contribuir com o debate político no Brasil. É isso, pessoal. Muito obrigado.